Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Se a sua saúde acabar, a sua vida acaba junto. O problema não é morrer, é perder a vida antes. Você não ignora a saúde porque não sabe. Você ignora e tem medo. As doenças que mais matam não doem. Quando você percebe, já foi tarde. Sou Carlos Roberto Silva, do podcast Doença Silenciosa, que vai um alerta severo, dramático. Se você tem preguiça de assistir um vídeo de em torno de 45 minutos sobre a sua própria saúde, você está se descuidando com algo importantíssimo que você não deveria, que é a sua própria vida. 45 minutos não vão mudar seu dia, mas podem mudar o seu destino. E nada adianta querer fugir, ignorar. Quando acordar, poderá ser tarde. Perdi um amigo recentemente com um melanoma e antes de ontem perdi uma amiga que morreu de infarto. Porque o que você não sabe sobre o seu corpo é exatamente o que pode te pegar de surpresa. E surpresa na saúde, muitas vezes, é fatal. Enquanto você hesita, a doença não hesita. Ela avança em silêncio. Então faz o seguinte: se você cuida de tudo na sua vida, cuida de você também. Assista um vídeo por dia, é de graça, você não paga nada. Você vai ficar inteirado sobre a sua saúde, sobre as doenças silenciosas que podem te matar. Hoje eu tenho o prazer de anunciar uma médica que faz medicina integrativa, Naturologia. naturologia, Isso. Giovana Grasman. Giovana, por favor, se apresente e faça as suas considerações iniciais. Certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite, Carlos. É É um um prazer. prazer estar aqui com vocês. Como ele bem falou, eu sou a Giovana Grasman, eu sou naturóloga. Não sei se você conhece, né? Se vocês conhecem. Falo que é uma profissão muito nova ainda. Nós estamos pouco mais de 27 anos aqui no Brasil. Então a gente é o caçulinha da área da saúde. É uma graduação de 4 anos que a gente faz, é um bacharel mesmo. Eu me formei na Universidade Anhembi Morumbi. Quando eu estudava aqui em São Paulo, só tinha na Anhembi, não tinha em outras localidades. Pós-pandemia, a nossa realidade mudou. Então hoje a gente tem o curso de nato híbrido em outras localidades também, né? Então abriu bastante o espaço para estudo e mercado de trabalho também. Dentro da naturologia, como o Carlos bem falou, é uma profissão da área da saúde integrativa. Qual que é o nosso diferencial? Nós vamos estudar o ser humano como um todo. Então a gente sempre vai considerar corpo, mente, espírito, as nossas relações, a sociedade, a questão com o mundo, a natureza. Então a gente vai olhar para esse todo esse escopo para entender quem é esse indivíduo desse mundo que compõe e a partir disso, qual que é essa relação saúde e doença? Como que o nosso corpo, como que a nossa vida vai se movimentando? Porque a sua vida, ela é diretamente relacionada com a sua saúde. Então, se você tá doente, alguma coisa tá acontecendo. Na naturologia, a gente vai ter um olhar profundo para isso. Antes da gente pensar em sintoma, a gente vai pensar em tratar as causas por trás das doenças, as causas por trás dos problemas. E além disso, uma das coisas que eu acho mais mágicas que a gente faz na naturologia, que eu adoro fazer, é o processo de educação em saúde. Então a gente vai promover o autoconhecimento para essa pessoa que chega até a gente. Então ela vai aprender a pensar sobre si. Ela vai questionar, ela vai entender. Como você bem falou no começo, a galera adoece, mas por quê? Muitas vezes porque não vai atrás. Fica esperando bater um sintoma, bater uma doença, um diagnóstico na porta para buscar ajuda. Na naturologia, a gente instiga justamente ao contrário, para você buscar saúde desde já. De preferência desde cotoquinho, viu? Com os pais já ensinando, né? Fazendo todo esse processo de promoção, que é integral. É a nível corpo, mente e espírito. Quais as ferramentas que a gente pode usar na naturologia? São várias. Eu falo que as ferramentas elas são recursos que a gente usa, mas antes disso, o processo de educação em saúde é o mais fundamental. Mas dentro da nato, nós usamos medicina chinesa, medicina indiana, vamos usar a medicina convencional também. Então a gente aprende aí a fazer leitura de exames, a gente tem todo um ensino, um estudo para aprender a conversar com outros profissionais da saúde também.
E nós usamos as práticas integrativas e complementares, as conhecidas como PICs. Não PICs de transação bancária, viu, gente? É PIC, práticas integrativas e complementares. É yoga, a meditação, terapia floral, fitoterapia, como a gente tem algumas coisinhas aqui na mesa, né, que é o que eu mais utilizo na minha clínica, visto que a minha clínica ela é online, já tem alguns anos. Mas em resumo é isso. E além disso, uma informação importante. Na naturologia, nós não chamamos as pessoas de paciente. Nós chamamos elas de interagente. Porque você é convidado a participar ativamente do seu processo. Como eu disse no começo, você vai aprender a pensar sobre si. Você vai criar a sua autonomia, vai conquistar a sua capacidade de aprender a se virar e cuidar da sua saúde. Eu falo que na Nato, eu não ensino o meu interagente, né? Eu vou falar pra ele assim, você tem que aprender a pescar, por exemplo. Eu não vou dar o peixe pra ele, eu vou ensinar ele a pescar. Mas antes disso, a gente vai entender se ele quer pescar no oceano, se ele quer pescar no rio, mas ele vai ter que passar por um treinamento. Vai precisar aprender a escolher a sua vara, a sua isca e por aí vai. Então eu faço essa analogia com a pescaria para ficar mais fácil da pessoa entender. Ela vai aprender a cultivar esse processo e a partir disso ela vai fazer melhores escolhas em vários sentidos da vida, vai ficar apaixonado pela saúde integrativa e aí vai acabar buscando outros profissionais da saúde também para cuidar da saúde dela, que sejam desse olhar mais integrado do ser, que é isso que é a nova era, né? É um pouquinho do que eu faço. Ótimo, ok. Então vamos lá as perguntas. Bora lá. Quais doenças as pessoas estão desenvolvendo hoje sem perceber, simplesmente por hábitos normais do dia a dia? Em primeiro lugar, doenças mentais, que são as mais complexas, né? Porque a gente às vezes não percebe que tá adoecendo. Você às vezes não percebe que já tá num processo de ansiedade, num processo aí mais patológico, né? Uma depressão. Geralmente, essas doenças, elas levam tempo para se desenvolver. E é multifatorial, não dá para falar que tem uma causa única, né? São várias coisas, mas geralmente é o estilo de vida da pessoa que vai definir o que vai acontecer. Então, em primeiro lugar, eu colocaria as doenças mentais, que a pessoa ela vai normalizando um estresse, ela vai achando que é normal essa vida maluca do centro de São Paulo, ela vai normalizando. Aí ela pega trânsito todo dia, vai pro trabalho dela, de repente passa muita pressão dentro daquele ambiente de trabalho. Paralelo a isso, talvez esteja vivendo um problema no casamento. Então são várias coisas que ela vai vivendo, de repente empurrando com a barriga, até que chega uma hora que acabou a história. Aí vem uma ansiedade, burnout e tudo mais. Então tem as doenças mentais e outras doenças que eu colocaria também são doenças psicossomáticas. São as doenças que vão mais por um viés emocional. Então, não sei se você já passou por isso, ou se alguém que está escutando a gente já passou. São aquelas doenças que você vai, faz exame e você não encontra nada de problema. Eu falo que é muito frustrante, eu já passei por isso também, inclusive, antes de ir para a faculdade. Esse foi um dos motivos de eu entrar na naturologia, inclusive. Eu tive dores horríveis na região do baixo ventre, mais ou menos entre bexiga e útero, e eu fiz exames. O médico que me atendeu olhou para minha cara e disse: Giovana, seus exames estão maravilhosos, eles estão melhores que o meu. Eu não sei porque você tá com dor, provavelmente é problema emocional. E ele me mandou para casa. Que era o que ele podia me dar de informação. Aí eu falei, gente, eu preciso estudar algo que faça eu me entender por completo. Aí, na época, eu entendi que eu tava indo por um caminho que não fazia sentido, que eu já queria estar na naturologia. E quando eu escolhi entrar, a dor sumiu misteriosamente, né? Eu tenho um pouco desse lugar. E essas outras doenças que têm surgido bastante, principalmente de cunho inflamatório, né? Doença de Crohn, doenças do sistema imunológico e por aí vai, né? Então tentei fazer uma escala aí de mais complexas, né? Dá para uma pessoa fazer todos os exames e ainda assim estar adoecendo por dentro? Sim, acabei de responder essa pergunta. Responder. Sim, dá. Tá certo. Com o corpo certeza. avisa antes da doença aparecer, porque quase todo mundo ignora esses sinais. Sim. O corpo sempre avisa. Ele é um termômetro. O seu corpo ele é muito sábio. E a gente vai ignorando. Por exemplo, vou pegar de novo o exemplo da pessoa que vai para o escritório trabalhar todos os dias. Provavelmente ela passa mais da metade do dia dela sentada. E às vezes ela tá assim, né? Com a postura torta, mexendo o dia todo no computador. E aí ela vai se acostumando com alguma dorzinha que aparece na coluna dela. Ela fala, deve ser porque eu fico o dia inteiro sentado. E vai normalizando, normalizando, até chegar uma hora que vem um diagnóstico de uma hérnia de disco, né? Ou algum problema complexo aí de coluna. Então, nosso corpo, ele dá sinais o tempo todo. É que a gente ignora, principalmente quando tá fraquinho, ou quando aquele sintoma fraquinho se tornou crônico, só que ele tá com
constante, você normaliza um problema. A gente adora normalizar problemas, na verdade, né? A gente às vezes tá com vários sinais e você fala, amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo, ainda não chegou a minha época de fazer o meu check-up anual, né? Aí a pessoa ela vai enrolando. Aí de maus hábitos, um cafezinho também no copinho plástico, também é um mau hábito, convenhamos, né? A pessoa tá tomando um café quente num copinho plástico e tá ali soltando um monte de bisfenol, vários compostos tóxicos do plástico, ela tá engolindo todo dia. Então a gente também se intoxica no dia a dia e não percebe. Ficar o dia todo, né, horas, rolando a aba do celular no Instagram. A pessoa às vezes não sabe, mas ela fica uma média de 2, 4 horas no celular. Então, essas coisas também são sintominhas silenciosos que a gente acha que tá tudo bem e não percebe. Aí o corpo vai mostrando, aí vai aparecendo uma dor ali, outra lá. Então, são várias sutilezas que a gente precisa ter atenção. Porque se tem algum sinal, existe alguma informação e a gente precisa olhar para isso. Ansiedade, cansaço constante, dores difusas podem ser o começo de algo grave? Com certeza. Com certeza. É engraçado, né, como uma pergunta já tá, assim, intercalando na outra. Interligada, Exato. E, de fato, pode sim, e são coisas que a gente geralmente ignora. Acho que esse é o principal alerta do seu podcast, né, e do papo que a gente tá tendo agora, que é justamente isso. A gente precisa parar de normalizar pequenos probleminhas. E eu não tô falando pra você ficar muito doido, hipocondríaco, buscando coisa. Não é sobre isso, tá? Mas sim sobre a gente aprender a escutar o nosso corpo e ver o que ele tá nos falando. Porque aí a pessoa fica doente e às vezes recebe um diagnóstico mais complexo e ela fala, nossa, mas eu fiz tudo tão direitinho, eu fiz tudo tão certo. Aí eu falo, será? São várias coisas que a gente empurra com a barriga. Às vezes, uma coisa que a pessoa não percebe é não falar não. A pessoa que não fala não, que não coloca limites, ela também pode adoecer. E ela fala, não, mas o que isso tem a ver, Giovana? Tem tudo. Se você não se posiciona perante a vida, as pessoas, e vai se acostumando com as pessoas, de repente, te maltratando, te deixando de lado, uma hora o seu corpo vai dar sinal também. E aí a ansiedade, ela é a pontinha do iceberg. O que tá por trás disso? Por isso que eu sempre falo, um diagnóstico, uma doença, cada pessoa é uma pessoa, independentemente do nome que a gente dá para aquele diagnóstico. A gente tem que olhar a história, o que está por trás daquilo que está acontecendo. Então, sim, esses pequenos sinais podem se tornar algo mais complexo. O que a medicina convencional muitas vezes chama de nada, a saúde integrativa enxerga como o quê? Perfeita essa pergunta. Geralmente, a medicina convencional, ela vai olhar mais para a doença. Quando a gente já tem um diagnóstico formalizado de algo, quando já tem um nome para aquilo. Na saúde integrativa, não. A gente vai olhar antes, tanto que o principal foco é prevenção e promoção, geralmente. Óbvio que nós vamos tratar também, tem várias estratégias nesse escopo de medicinas tradicionais, complementares e integrativas para tratar um ser. Mas, muitas vezes, essa que é a principal diferença. O convencional, às vezes, vai acabar olhando mais para essa coisa da doença, para um diagnóstico formalizado. Muitas doenças, hoje em dia, ou pessoas, a gente tem dificuldade até em tratar porque olha para a pessoa só olhando para a doença. Então eu vejo esse como o principal diferencial. Na saúde integrativa a gente vai considerar o todo e a gente vai falar para a pessoa que a saúde dela é mais do que fazer os exames de recorrência. Ela precisa fazer coisas no dia a dia. A gente já vai pensar antes para que não tenha um problema. Acho que o principal ponto seria esse. As práticas integrativas complementares ajudam na prevenção só quando a doença já existe? Ajudam em todos os casos. Eu brinco que eu sou como pessoa que trabalha com as PICs, a gente diz que a gente se encaixa em vários campos da saúde. Eu vou até além. Além de prevenção e promoção de saúde, nós também poderíamos nos encaixar, inclusive, no campo da educação, no campo também da sustentabilidade, porque a gente olha para o todo. A gente vai considerar literalmente o todo que o mundo coloca para pensar nas práticas. Então a gente vai prevenir, a gente vai promover e a gente vai cuidar. Aí tem diversas, estratégias que a gente poderia usar. Como eu comentei no começo, tem yoga, tem meditação, tem aromaterapia, os óleos essenciais. A gente tem a fitoterapia, tô com um boldo aqui na mesa. Então a gente tem várias ferramentas para poder cuidar desse ser, usando dessas vias que vão complementar, que vão integrar. Mas eu digo, antes de eu pensar na ferramenta, eu preciso pensar no indivíduo.
no indivíduo ou na organização ou naquela escola, né? O que é aquele espaço que aquela pessoa me traz? Quais são as dores? Quais são as queixas? E a partir disso, posso montar tanto planos que vão cuidar nesse sentido de prevenção e promoção, quanto um plano de tratamento também. Várias possibilidades, eu digo que são infinitas possibilidades, né? Legal. Por que e quando buscar práticas integrativas? Falo, desde que a gente nasce, a gente já devia buscar uma prática integrativa. Falo, o bebê nasce, geralmente ele já tem um pediatra, né? Ele já devia ter um naturólogo ali com ele também. Porque a gente vai fazer um trabalho em conjunto. Eu falo Sim. que esse trabalho multiprofissional, ele é incrível. Porque a gente não vai excluir ou diminuir nenhum profissional da saúde. Todos são iguais. Cada um vai trazer a sua expertise para cuidar daquela pessoa. Porque o mais importante é o indivíduo. Então eu falo que desde muito pequenininho, né, no mundo ideal, a gente já deveria buscar. Ah, Giovana, não é o caso, já estou adulto, já estou num outro meio, numa outra complexidade. Eu digo assim, se você quer ter uma vida com mais saúde, com mais qualidade, quer ter uma longevidade, exemplo até daquela série que eu comentei contigo antes da gente começar a gravar, que é O Segredo das Zonas Azuis. Está no Netflix. Pesquisem depois. Ou The Secrets of the Blue Zones, tá? Pesquisem na Netflix. Por quê? Aquela galera, elas passam dos 90, 95 anos e tá lá, capinando a terra, colhendo a própria batata doce, tem amizade, tem o Ikigai, né, que é o propósito. Então, tudo isso é a saúde. Se nós estamos passando mais tempo no planeta Terra, é importante que esse tempo ele seja de qualidade. Para que esse tempo seja de qualidade, eu tenho que ter um estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável não significa que vai ser um estilo de vida pesado, aquela coisa chata, né? Uma dieta, né? Não é sobre isso. Eu falo que a gente pode ter essas coisas, mas é muito mais simples. É fazer aquelas coisas básicas, bem feitas, todos os dias, para que você cultive a sua saúde, para que você tenha um autocuidado. Eu falo que autocuidado simples, eles passam, por exemplo, quando você acorda de manhã. Ao invés de você pular da cama desesperado com o despertador, né? Não quero chegar atrasado no trabalho. Calma, de repente acorda uns 15 minutos mais cedo. Não tô falando pra você acordar 1 hora mais cedo para meditar, tá? Não é o caso. Mas acordar uns 15 minutos antes para essa pessoa se espreguiçar, para ela esticar um pouquinho, sabe? Você já reparou em gato, cachorro acordando? Você viu como eles fazem devagarzinho? Não tem pressa, a gente tinha que fazer igual eles, a sua coluna agradece. Isso é uma coisa que o povo negligencia, mas que é tão essencial. Sua coluna agradece, a sua vitalidade agradece. Outra coisa, arrumar a cama. Vai falar que besteira. A Giovana não tem nada a ver isso. Eu falo, será? O nosso cérebro, você que trabalha com a parte mental vai saber bem disso. Nosso cérebro, ele gosta de encontrar ordem nas coisas. Se eu vejo um ambiente organizado, a minha vida parece que fica mais organizada também. Sem dúvida. Isso resolve, né? Por exemplo, vai reduzir uma ansiedade. Às vezes a pessoa tá ansiosa porque o ambiente dela tá caótico, vulgo a mente tá caótica também. Então, arrumar a cama é um ato de saúde também. E a pessoa acha que não é sobre isso. Eu falo coisa simples. Aí você acordou, aí de repente agradece pelo dia. Giovana, mas a minha vida está uma porcaria. Pelo que eu vou agradecer? Pelo fato de você estar vivo. Isso já é um motivo para você agradecer. Existe vida. Pois é, existe vida. Tem que ter uma gratidão, pelo menos por isso. Não é uma gratidão tóxica. Eu falo que é uma gratidão pela sua vida. Vai agradecendo por essa bênção de você ter acordado bem, ter acordado vivo, viva. Fases da manhã. Fez tudo isso? Aí vai no banheiro e raspa a sua língua. Com um raspador de cobre ou inox, enfim, um raspador próprio. Não é o raspador da escova e nem de plástico. Por quê? Eu raspando a minha língua, eu estou tirando aquela saburra, né? Aquela capinha branca que a gente tem por cima, sabe? Aquela capinha branca, ela pode mostrar algumas toxinas. E a minha língua, ela é fofoqueira, não porque eu falo, mas porque ela tem um mapa com os principais órgãos do nosso corpo. Então, ela vai falar da saúde do meu fígado, do meu estômago, de vários órgãos. Então, se eu limpo essa língua, eu estou limpando os meus órgãos também. Então, eu estou melhorando o meu metabolismo como um todo, melhorando o fluxo de energia, né, que é o Qi. Então, tem toda essa questão.
E para fechar, né, dica simples aí da rotina da manhã, você pega um copo da água e bebe, tá? Mas não é aquele copo de água geladinha. Você vai dar uma leve amornada nessa água. É amornar um pouquinho no fogo mesmo, tá? Amorna um pouquinho, ou pode ser um chá de gengibre, aí você escolhe, amorna e toma. Tudo isso você tá de jejum ainda. Esse é um passo a passo muito simples, mas muito funcional para a pessoa que quer começar a ter mais disposição no dia a dia. Se ela fizer isso todos os dias, pode ser que daqui a pouquinho aquele intestino que vivia preso comece a funcionar, porque isso estimula também esse intestino a funcionar. Certo é que o nosso intestino já funcionasse de manhã quando a gente acorda. Nem sempre é isso que acontece. Então, essas coisinhas, elas vão mostrando pra gente que esse corpo, que essa pessoa, ela tá com um funcionamento legal. São coisinhas muito simples que eu fazendo todos os dias, eu vou ter um resultado muito positivo. Essas são dicas da medicina chinesa e do Ayurveda, tá? Pra quem tá se perguntando, é o que eu traduzo pra ficar fácil de você entender. Então, essas coisinhas, elas vão sustentar para que essa pessoa tenha uma vida mais saudável e que ela tenha menos chances também de adoecer, porque ela tá cuidando do bem mais importante da vida dela, que é ela mesma. Você sabe o que eu faço? O que Eu você já, faz? antes de levantar, eu começo por agradecer, por glorificar a Deus por me dar Uhum. mais. Mais um dia. Eu agradeço pelo teto, pelo ar que eu Uhum. respiro, Pela casa, né? pela Tudo. casa, eu vou agradecendo. Aí depois eu levanto, tem um ritual que dura mais ou menos. Você me falou um negócio legal, esse negócio da língua, porque Aham. eu pego o Listerine, não com Aham. álcool, e faço um bochecho para limpar. A primeira coisa que eu faço, Uhum. levantei, eu vou tomo uma garrafa de água, Aham. PET de água Sim, já inteira, toma direto. e vou orar, porque os primeiros 15, 20 minutos depois que você acorda, a mente consciente ainda não começou a perturbar o Uhum. subconsciente. Uhum. Então o subconsciente absorve tudo de Uhum. bom que você quer mandar para ele. Exato. E a mesma coisa à A noite. mesma coisa à noite. Então, Uhum. 15, 20 minutos antes de dormir, Uhum. então eu tenho o meu ritual. Eu faço questão de fazer todas as minhas orações, as minhas estimulações para o meu subconsciente. Então, eu levo cerca de 40 Uhum. minutos, mais ou menos, para fazer tudo isso. Uhum. E também, quando eu vou dormir, é maravilhoso. E de manhã eu acordo e acordo assim, incrível, né? Assim, com uma Sim. energia maravilhosa, Uhum. porque os primeiros momentos é que você vai determinar a qualidade do seu dia, não é Exatamente. isso? Ali tá a base para acontecer, tanto antes de dormir como antes de acordar. Então, se eu faço um momento de qualidade, seu dia todo pode ter sido um caos, mas se você pegar esses momentos logo que você acorda e antes de dormir para fazer essas atividades, já vai transformar, porque você vai começar a trabalhar a nossa mente, porque o universo é mental. Logo, boa parte da nossa saúde também vai partir dessa realidade que eu tenho na minha mente. Por isso que é importante a gente cultivar, cuidar com esses pequenos hábitos e a pessoa pode se transformar. Vou dar até uma dica, né? A pessoa que de repente está doente, ela pode pegar de manhã e começar a agradecer todas essas coisas que você deu de exemplo que você faz, Porque para começar a eu transformar a penso o vida. seguinte, o subconsciente governa a nossa vida em todos os Totalmente. sentidos. Então você tem que tomar cuidado e tratar bem Com do teu subconsciente, você tem que certeza. saber como tratar dele para que você tenha uma qualidade de vida melhor, Com porque certeza, porque ele tá impregnado geralmente de porcaria. de porcaria. E aí a pessoa ela fica vivendo uma vida num padrão tóxico pelo que tá debaixo do tapete, né? Não tem aquela É. frase do Jung que ele diz: enquanto a sua vida, não sei se você se recorda, né? Enquanto a sua vida estiver domada pelo seu inconsciente, você vai chamar isso de destino. É algo assim. Não me recordo da frase inteira, mas o que eu quero dizer com isso? Que enquanto eu não tomo consciência daquilo que tá dentro de mim, eu vou estar reproduzindo um padrão que às vezes nem é meu, um padrão que a maioria das pessoas repete, né? E aí vai por jornal, as coisas que às vezes as pessoas ficam vendo mais desgraça, coisas mais complicadas, aí ela já tem um padrão de Eu me reclamar. recuso a ver tudo Ah, isso eu aí. tô que nem você, Carlos. Eu, Não dá. eu li o processo da individuação do Carl Sim. Jung, achei maravilhoso. Ah, é Então, perfeito. ele te ensina como você faz para viver sozinha, sem Uhum, depender de nada, de ninguém, uhum, e tocar a sua vida. Agora, é claro que a gente vive em uhum. sociedade, Sim, sim. eu tenho uma Uhum, namorada, eu sim. tenho minha sobrinha, eu Uhum, tenho meus filhos, meus netos, tenho a sim. família toda, Sim, né? que fazem parte Mas da sua vida, né? só que assim,
Você sabe que você depende de você mesma. Exato. E é isso que as pessoas não entenderam ainda. A gente terceiriza os nossos problemas, inclusive a nossa própria saúde. A gente joga na responsabilidade do profissional da saúde. Sendo que aí, às vezes, você passa pro interagente tomar um floral e às vezes a pessoa não toma. Ou pior ainda, vai pro médico, sabe que tem que fazer os exames, ou sabe que vai ter que fazer uma modificação na alimentação e a pessoa não faz. Ela tá à espera de um milagre ou querendo tomar uma pílula milagrosa pra ver se resolve os problemas da vida. Sendo que o processo ele é aqui, né? É a gente fazer o que precisa fazer. E essas bases que a gente falou são essenciais. Agora a questão é, será que a galera que tá ouvindo a gente vai pegar e vai fazer isso? Começar com essas coisinhas simples? Faça e depois volta daqui uns 2 meses e comenta no podcast, deixa salvo, aí você conta pra gente. Vou querer saber, vou ler os comentários. É isso aí. Existe doença que nasce primeiro no emocional e depois adoece no corpo? A grande maioria. Principalmente nos tempos atuais. Tudo, né? A grande maioria vai partir pelo emocional. Não tem como fugir disso. A gente vai. Enquanto a gente não faz o nosso processo de individuação e aprende a cuidar da gente, a se reorganizar, né? Fazer todo esse manejo interno, as suas emoções podem te dominar. E, gente, não é porque a gente tá aqui nesse lugar que a gente não sente. Eu falo que nós somos pessoas normais, né? A gente vai sentir raiva, vai sentir tristeza, todas as emoções passam. Mas a questão é que a gente aprende a regular e não deixar que uma emoção te domine. Porque se a emoção te domina, você não consegue ter um autocontrole, em algum momento aquilo pode vir e se somatizar, né? Geralmente doenças inflamatórias vão ter aí, por exemplo, uma raiva como base. Não dá pra generalizar, tá? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Mas se a gente não cuida, em algum momento eu posso ter algum problema, né? Aquela pessoa com excesso de raiva, né? A gente fala que pela medicina chinesa, ela pode vir a ter alguma questão de fígado, né? Sim. Então, precisamos cuidar dessas emoções, é essencial. É terapia, gente, terapia em dia, no mínimo, por favor. Qual sintoma silencioso você vê em pessoas que se dizem saudáveis? Essa pergunta, ela é muito profunda, porque geralmente essa pessoa ela vai chegar pra mim, pra você, ela vai chegar e dizer que a vida dela tá tudo bem. Ela fala, Giovana, eu faço meus exames, tá tudo certo, eu tomo ali minha suplementação, tô fazendo minha atividade física, mas às vezes você vai perceber nessa pessoa, né, principalmente quando você vai pegando um tempo de clínica, às vezes você vai perceber um olhar meio sem vitalidade, né? A gente fala que os nossos olhos, quando eles brilham, né, que nem os nossos aqui, os nossos olhos brilham, isso é um bom sinal, porque eu tenho shen, eu tenho vitalidade. Isso quer dizer que a minha vida tá no fluxo. Quando a pessoa perde esse brilho no olhar, né, essa força pra viver, quer dizer que algo tá dentro dela, assim, que não tá muito bem no processo. Então, geralmente, essa pessoa que fica, tá tudo bem demais, uma fala que às vezes tá muito na mesma, a gente fala, tem algo ali. Mas é importante que a pessoa também tome consciência, né? Eu falo que eu não sou uma santa milagreira, né? Eu digo que eu sou uma facilitadora de processos. Eu não curo ninguém, eu não tenho esse poder. Esse poder tá na mão da pessoa, né? Tá na mão de outras forças, vou dizer assim. Depende de muitos outros fatores, mas eu facilito o processo. Mas é importante que a pessoa peça ajuda. Se ela não pede ajuda, é um pouco difícil, né? Falo que às vezes a pessoa tá ali com alguns sofrimentos, principalmente questões relacionais, que a pessoa tá remoendo há anos. Geralmente questão de casamento, viu? Puxando pra essa pergunta, é o que mais pega. A pessoa tá há anos ali vivendo infeliz numa relação que não faz sentido, mas não consegue sair daquilo. Dormir mal, comer correndo, viver estressado, pode virar uma doença séria em quanto tempo? Com certeza pode virar uma doença séria. Relação de tempo vai depender de alguns fatores. A idade da pessoa, principalmente, vai ser determinante. E a quantidade de vezes que ela está fazendo esses maus hábitos. Então eu tenho essa relação, né, da idade com ela, junto com a constância que ela tem tido esses maus hábitos. Depende um pouco, tá? Mas eu vou dizer pra você que tem algumas idades que a gente pode dizer que se a pessoa está mantendo esse estilo de vida caótico, pode vir a dar um problema. Por exemplo, na casa ali dos seus 27, 29 anos, né, geralmente a crise dos 30,
né? Pode aparecer um primeiro ápice de alguma coisa, depois pode vir a aparecer também aos 49. Giovana, da onde você tirou essas idades? Foi do além? Não, isso é aquele estudo dos setênios, né? Vai pegar um pouquinho daquela teoria da antroposofia, junto com alguns outros olhares, mas vocês podem pesquisar setênios. Por quê? A cada 7 anos acontece uma mudança na nossa vida. Eu digo que esse período de 7 em 7 anos é como se a vida fosse mandando pra gente lições de casa. Aí eu tô numa idade, eu tenho lições de casa pra fazer. Você tá numa outra idade, você tem outras lições de casa pra fazer. Todo ser humano vai ter suas lições. Se eu não faço a lição de casa, em algum momento eu posso ter um problema, tipo reprovar na prova, reprovar de ano. Traduzindo, é algum tipo de situação de doença, pode ser um caos também. Então, se você tá nessa faixa etária e percebe alguma coisa ou que rolou algum diagnóstico, atenção aos sinais para poder cuidar. A vida é feita de ciclos. A vida é feita de ciclos. Tem até uma música que o Frank Sinatra gravou, eu também gravei, chama-se Cycles. Ela tá aí. Ah, legal. Então, é muito legal. Vou refletir Então, escutando e ela. é interessante, que você vê, você tem as estações do ano. São Perfeito, ciclos. são ciclos. Você tem o ciclo menstrual da mulher. Que é um ciclo. Você tem as fases da lua. Uhum. Tudo ciclo. A gestação, ciclo. Tudo ciclo. Tudo é um ciclo. Da mesma forma, as nossas idades, então tudo isso vai dizendo. Então eu falo que essas atenções aos 7 anos, principalmente se a pessoa tem cultivado esses maus hábitos achando que não vai dar nada. Porque ela acha que não vai dar nada. Eu falo, será? Em algum momento a conta chega pra pagar. Eu acho que o grande problema é você arrastar uma coisa que era Sim. desse ciclo para o outro ciclo. Aí é pior ainda. Aí é pior Por isso ainda. que a gente diz que é mais complexo tratar pessoas mais velhas do que mais novas. Por quê? São mais anos cultivando geralmente maus hábitos, às vezes uma questão também do subconsciente intoxicado, então vai ser mais complexo. Mas se a pessoa também vira a chave, ela pode ter uma força ali dentro que ela nem espera. Por isso que eu digo, quanto antes começar, melhor. Mas cada um começa na fase que já tem uma consciência ali que já consegue dar conta de acessar, né? Por que tanta gente só muda quando recebe um diagnóstico assustador? Porque aí ela já acha que não tem mais volta, né? Ali a conta já apareceu pra ela pagar e tá uma conta bem alta, né? Imagina, você foi no restaurante, esqueceu a carteira ou descobriu que seu cartão tá bloqueado. E aí, o que você faz? Da mesma forma, a saúde, né? Vem um diagnóstico sério. O que eu faço agora? Ah, ela tem 2 escolhas. E geralmente é quando o médico aperta no calo da pessoa, né? Que já chega com o exame, vem com aquela cara séria e já bem que dá a sentença à pessoa. Olha, você tá com tal diagnóstico. Ou você muda de vida, ou você vai partir dessa pra uma melhor, né? Às vezes a pessoa até recebe tempo de vida, né? Dependendo do diagnóstico. Então a maioria acaba só mudando quando de fato a doença já tem um nome, já recebeu um diagnóstico. A maioria só muda assim. Mas eu digo que quando vem um diagnóstico, a gente precisa só de uma oportunidade. O diagnóstico não é para ser o fim. Ah, agora tem muita gente que ela se despersonaliza tanto num processo de doença séria, por exemplo, um câncer, que ela acha que agora ela não é mais ela. Ela não é mais a Dona Maria. Agora ela é o câncer. A pessoa se esquece. Aí ela bota mais importância na doença do que nela. Então, quando chega nesse nível, eu falo, não esqueça de você. Aí que você tem que cultivar ainda mais a sua individuação, entender quem você é, o que você tá fazendo aqui, o que essa doença tá querendo te mostrar. Tem um livro muito bom, A Doença como um Caminho. As pessoas podem pesquisar depois e ler. Pra entender o que essa doença tá querendo te mostrar. Porque uma doença, ela é uma resposta a um estilo de vida que não estava saudável. Qual que era esse estilo de vida que essa pessoa estava compondo? Qual a música que ela estava tocando nesses últimos anos? Se eu estava tocando um determinado ritmo, eu vou ter uma certa resposta. Se eu estava tocando outro, eu vou ter outra resposta. E aí, o que eu faço com isso? Então, independente de um caso ou outro, ela voltar para tomar consciência de entender o que está querendo dizer. E tomar muito cuidado para não se tornar vítima. Porque muitos se entregam. E aí acham, ai, mas eu fui tão boazinha, eu fui uma pessoa tão boa todo esse tempo, eu fiz tudo tão direitinho, por que comigo? Alguma coisa está querendo ser mostrada. Doenças nunca vêm do nada. Nunca, 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 nunca. Elas sempre querem mostrar algo. Sempre. Aí a questão é quem tá disposto a escutar e mudar. E literalmente mudar de vida para que se transforme, né? Você me fez lembrar um caso de um amigo. Antigamente, a gente saía para tomar chopp e juntava lá 7, 8, 4 iam lá fora para fumar. Uhum. Eu dizia para eles: vocês não têm juízo. Algum dia vocês vão pagar essa conta Uhum. e vai ser duro. Eu sempre falava.
Sempre falar. Às vezes até brincava: "Dá aqui esse cigarro aqui que eu não vou tirar isso aí de Uhum. você, vou jogar fora". Muito bem, um deles teve um câncer no pulmão, sim, quase que fulminante. 3 meses ele foi embora. Ele dizia para mim: "Por que comigo?". Não ia falar para ele, Uhum. mas por que fumou? Por que razão tinha que fumar? Exa E aí é muito mais profundo, né, porque vai saber o que se passava na história dele para ele ter chegado naquele mau hábito. Porque se a pessoa cultiva um vício, existe um motivo mais profundo por trás. O vício geralmente vem para tentar compensar algo que falta dentro da gente. Vem para compensar algo. A gente não vai ficar viciado do nada. Existe algo atrás, né? Aquele vício é uma doença também. Quer responder alguma coisa, né? Como uma consequência, ele veio a desenvolver o câncer de pulmão, né? Mas precisava voltar atrás. Por que que ele começou com aquele hábito? O que será que ele estava tentando mascarar e esconder dele mesmo? Incrível, né? É profundo. Bem profundo, Hum. principalmente casos mais complexos. O que acontece no corpo de quem vive anos em modo automático sem escutar os próprios limites? Em algum momento, uma doença virá. Em algum momento, uma doença virá. De fato. Pode não vir em 1 ano, 2 anos. Pode vir só na velhice. Só que aí, a chance de ter uma velhice mais complexa e adoecida é maior, né? Por isso que se a gente quer, né? Eu falo que hoje em dia não tem muito pra onde correr, né? A gente tá vivendo mais tempo, mas isso não significa que eu estou vivendo com qualidade. Então, se você quer chegar bem lá na frente, é alguém com uma qualidade de vida, com disposição. Porque eu não acredito em velhice bagaçada. Eu falo que eu não acredito nisso. É porque eu venho de uma família de pessoas que foram muito longevas. Eu tive maus exemplos, né? Meu avô, infelizmente, ficou os últimos anos da vida na cama, praticamente estado vegetativo. Mas eu tive uma bisavó que foi até os 96 anos, se eu bem me recordo. Ou foi 96 ou 98. Ela tava bem. Qual será o segredo? O que será que foi feito? Então é muito nesse processo que a pessoa deve focar. Como que eu quero chegar lá na frente? Eu quero estar conseguindo levantar da cadeira sozinho? Eu quero estar viajando, fazendo minhas coisas? Eu quero poder estar me mantendo, né, financeiramente também? Então são várias coisinhas, porque senão o que acontece? A pessoa muitas vezes envelhece e acaba se invertendo o processo. E ela acaba ficando dependente dos outros. E aí é complexo, por quê? Porque ela já é uma pessoa vivida, já é uma pessoa com sabedoria. Ela não é um bebê que ainda tá entendendo como funciona a vida. Então é muito complexo chegar nessa fase da vida dessa maneira. Por isso que o apelo é: se cuide para que você chegue bem, que você aproveite bem todas as fases da sua vida, e quando você partir para outro plano, né, quando finalizar esse ciclo de vida, que seja leve. Eu acredito que uma morte bonita é você estar deitado na sua cama, ali já viveu tudo que você gostaria de viver, e aí você deu seu último respiro de vida e morreu dormindo. Olha que maravilha. Não teve ali um problema, mas infelizmente muitas pessoas não vão chegar dessa forma. Para chegar dessa maneira, preciso cultivar essas coisas básicas na vida. E é isso que o povo tá se perdendo. Eu vejo hoje em dia todo mundo naquela coisa, né? Vou pra academia, vou comer direito, mas às vezes a pessoa não tá cultivando a saúde mental dela. Tem que olhar pro todo. Sabe o que eu vejo uma coisa assim que eu não me conformo? Que as pessoas trabalham um certo tempo, chega lá perto Uhum. dos 60 anos, Se aposenta, né? se aposenta e não faz Uhum. mais nada. Aí Ai, você difícil. parou Uhum. de funcionar, a sua mente consciente de Exato. pensar, você deixa de usar suas faculdades mentais superiores, era uma vez. Você começa a decretar o Exato. seu fim. Você decreta o seu fim, porque a vida perde o sentido. A gente tá aqui na Terra, eu acredito muito nisso, né? Pra servir de alguma forma, pra Sim, ter um propósito. E eu sim. falo que o propósito não precisa ser algo, uau, não é sobre isso, mas a sua vida servir de alguma coisa, fazer a sua vida valer a pena. E Sim. geralmente é contribuir de alguma forma com o próximo, né? Com a sociedade, enfim, que seja. Se a pessoa deixa de servir, em algum momento a alma dela vai começar a cutucar. Eu falo que é muito comum, né? Isso é da linguagem do corpo. A pessoa se aposenta e a sobrancelha cai. Cai todinha. Isso mostra, né, um pouquinho assim pela linguagem do corpo, né, psicossomática, de que essa pessoa deixou de produzir, ela deixou de trabalhar, ela deixou de servir. É como se ela não tivesse mais se sentindo útil. Não é que a pessoa deve continuar trabalhando igual ela trabalhava com 20 anos, não é sobre isso, mas é continuar de alguma forma fazendo algo, Sim, movimentando. sim. Isso vai trazer saúde se ela continuar fazendo, mas mudando a forma, né? Não é pra se matar de trabalhar também, né? Aí é outra complexidade. Sabe que eu venho no meu ritmo, eu não paro porque eu me sinto bem com o meu ritmo. Uhum, Então, eu toco. Me faz bem, eu me sinto útil, uhum. estou fazendo coisas boas.
Então sigo, eu vou tocando. Eu quero ter meu tempo preenchido. Acho Isso. maravilhoso. Eu não sinto o dia passar, porque assim, tô ocupado Cada dia sempre. fazendo alguma Eu tô coisa, me né? divertindo fazendo alguma coisa. Exato. Então, eu agora vou gravar mais uma série de músicas e vou Bacana. fazer os vídeos. Vou fazer na quarta e na quinta que Aham. vem. E assim vai. Eu vou me divertindo, porque cantar é uma fuga. Você foge do mundo. É Você se arte, né? concentra na Uhum. música e você esquece de tudo, porque a Sim. concentração é muito Sim, você tá grande. totalmente presente, tá fazendo algo que você gosta. E isso traz muita saúde. E as pessoas acham que isso não tem nada a ver. Fazer algo que a gente gosta, que nos faz bem como você faz, é fundamental para você poder passar a sua vida com qualidade e chegar nessa fase idosa com qualidade de vida e, ó, bola pra frente, né? Sabe o que eu procuro fazer? Só o que eu gosto. Eu não gosto, eu não quero fazer. Isso é uma fala que você deve, acho que até ressaltar, porque a maioria das pessoas faz o que não gosta ou o que não quer pra agradar os outros. E aí vai adoecer, né? Aí você tocou num ponto que eu sempre bato com a minha sobrinha. Ela Uhum. tem 19 anos. Então ela fica muito Com o preocupada que os outros com o vão que pensar, os né? outros vão pensar. Aham. Eu sempre brigo com ela. Não se preocupe, que se dane o mundo. Deixa pensar o que quiser. Uhum. Você está bem, você está feliz com o que você está fazendo, é legal o que você está fazendo, Uhum. segue a tua Segue a tua vida. vida. Uhum. Incrível, né? É incrível. E primordial para que a gente consiga, né, ter uma qualidade de vida melhor também. É possível alguém adoecer mesmo fazendo academia e se alimentando bem? Sim, é possível. Porque isso é um recorte da saúde física. Mas e as outras camadas? Eu tenho o emocional, eu tenho o mental, eu tenho o nível metabólico, eu tenho o nível relacional, eu tenho o nível energético, espiritual. Então, eu cuidar só do físico não significa que eu vou ter saúde, não. Você vai ter ali uma parte. Você tá sustentando, vamos dizer assim, o carro, né? A parte externa, né? A carcaça, né? Vou dizer assim, né? Tá cuidando ali, fazendo manutenção dos pneus, né? Cuidando de fora, exercício de funilaria. Mas e a parte interna? Imagina se você não cuida dessa parte. É uma coisa que eu vejo que as pessoas falham muito no nosso momento atual, falham, mas ao mesmo tempo eu vejo também muito esse movimento de buscar mais do que o físico, mas a gente precisa olhar para além do físico. É cuidar de todas as camadas. Às vezes a pessoa escuta a gente e acha que isso é super complexo, né? Que ela vai ter que ter ali uma série de profissionais acompanhando. Ela pode, mas não necessariamente precisa. É muito sobre essa questão da qualidade de vida. Ela olhar para os pensamentos dela. Se o pessoal fizer o que a gente falou no começo do podcast, né? Do acordar ao dormir, eles já vão ter essa camada aí, pelo menos mental e emocional, muito bem suprida. Que é o que geralmente causa aí na nossa saúde, né? Porque essa parte não é palpável. Ela é mais imaterial, né? E como que eu mensuro? Como que eu meço isso? Não tem um exame para saber a quantidade de raiva que eu tô sentindo. Alguns exames energéticos até podem dizer, mas um exame físico, né, que nem um exame de sangue que a gente faz, não tem. Não tem. Então, geralmente a pessoa ela só vai perceber que tem alguma coisa errada quando esse mental e emocional saturar, de repente a ponto de vir algum diagnóstico e ela às vezes acabar chegando num transtorno de saúde mental e aí ela às vezes precisa de um medicamento. Geralmente, né, aí recebeu ali o aval do psiquiatra. E aí, né, o que que eu faço agora? Ela tem que cuidar, olhar pro todo. Qual o maior erro das pessoas quando tentam prevenir doenças hoje? Achar que a saúde é só física e que exame é o suficiente. Óbvio, é importante e é necessário fazer check-up? Sim, eu faço check-up também. E eu sou uma pessoa jovem, mas eu faço meus check-ups. Isso é importante pra mim. Eu gosto de saber como o meu físico está funcionando. Mas se eu for considerar que isso é a única coisa que eu devo fazer pra ter saúde, eu vou ter problema. Então, você tem que cuidar do todo. Gente, em pleno século XXI, as pessoas precisam buscar ajuda para cuidar do emocional. Seja uma terapia convencional, com psicólogo, terapeuta. Eu sempre vou puxar a sardinha para buscar, né? Ou psicoterapias mais integrativas, porque você vai ter um profissional que vai olhar para o seu todo, né? Eu particularmente, é o que eu trabalho, né? O que eu gosto e o que eu busco, né? Eu sempre tenho os profissionais para cuidar de mim. Então isso é muito importante, que a pessoa busque outros auxílios, né? Que ela tenha esse cuidado com esse mental, com esse emocional, com esse relacional, com esse espiritual também, que é essa coisa do sentido que ela dá pra vida. Né? Por que a gente tá aqui? O que eu estou fazendo aqui? Tudo bem, você não precisa responder isso, mas é importante que exista algo nessa busca aí dentro de você. Por isso que a gente precisa
cuidar desse todo, parar de achar que só suplementação e academia são suficientes, é só isso que eu preciso. Ok, é necessário, mas o que mais você tá buscando além disso? É essa busca do mais, pensar além do que está sendo dito. Eu faço 3 check-ups por ano. Uma vez a cada 3 semanas eu vou tirar a pressão, escutar o coração e tomar um sorinho de Uhum, vitaminas, aminoácidos, sim. e desse jeito eu vou levando. Eu me sinto maravilhosamente bem. Sim, e muita gente não faz nem essa parte, né, vale ressaltar. Aí a pessoa ela tá até um passo anterior a esse. Verdade. Escuta, o estresse Olhar. pode ser considerado como uma doença silenciosa em si? Sim, pode ser, porque o estresse por si só ele é fisiológico, ou seja, ele faz parte do nosso corpo e é graças ao estresse que a gente levanta de manhã, né? Porque sobe ali o nívelzinho de cortisol e aí você acorda por causa disso. O problema é que a gente tá passando mais tempo com esses excessos circulando dentro do nosso corpo. E aí, às vezes a gente não percebe que a gente tá vivendo de novo, igual os nossos ancestrais em luta ou fuga. Só que dessa vez eu não tenho luta ou fuga porque eu preciso caçar um bicho na selva para sobreviver. Não, qual que é a nossa selva? O trabalho, geralmente. O estresse de São Paulo, um exemplo, né? Aí, esse é a luta ou fuga, né? A era das cavernas do homem moderno. Então, a pessoa fica vivendo essa vida caótica e estressante e ela se conforma, porque ela fala, não, é assim mesmo. Eu falo, ok, mas será que é assim mesmo? Será que você realmente precisa viver dessa forma? Não é porque a maioria vive assim que você precisa viver dessa forma também. Falo, faça diferente. Faz um processo um pouco fora da curva. Por que você tem que ficar indo, né? Aonde a manada vai puxar pro estresse. Mas a gente pode escolher fazer diferente. É que aí tem que fazer igual o mito da caverna de Platão, né? Tem que escolher sair da caverna. Escolher sair desse processo. Você sabe que eu, quando tinha 22 anos de registro na carteira, eu havia trabalhado em 17 empresas diferentes. Uau. Que eu entrava numa empresa e eu dava o meu máximo, porque aceitei as condições, o salário me foi interessante, então eu tenho que dar a minha contrapartida. Quando eu dou a minha contrapartida, eu tenho que ser inteligente. Tenho que olhar lá e ver quem é o melhor e ir para cima dele. Eu tenho que conseguir isso. Eu vou me dedicar, eu vou me matar, eu vou me arrebentar. Mas eu vou passar por, eu vou chegar em cima dele. Aí eu analisava o seguinte: o que o futuro me reserva aqui dentro? Se eu percebesse que o futuro não me reservava nada, vou para outro. Você entende? Eu não, até um dia, fui passar um réveillon na casa de um amigo, ele me contou: ah, eu trabalho por 24 anos numa empresa, assim, assim, assim. E como é que tá? Tá tudo bem. Digo, olha, vou te falar uma coisa que é realidade que é a minha vivência. Eu vivi isso. 24 anos é muito tempo numa empresa. A corda começa a balançar mais forte. Você se prepara que qualquer dia você vai ser demitido. Então, começa já a pavimentar um caminho aí para você seguir. Isso vai acontecer um dia. E passou um tempo, aconteceu mesmo. Aí ele veio me falar: Carlos, você tinha razão, isso aconteceu. Uhum. Aí eu sei o que aconteceu. Eu conheço bem empresas Uhum. multinacionais, eu sei como é que isso Sim. funciona. Uhum. Então, esse negócio eu nunca fui favorável, assim, de ficar muito tempo numa empresa. E se você vai subindo, tá tudo bem. Uhum. Aí você chegou lá em cima, E aí? tá, e tá tudo bem. Uhum. Maravilha. Vamos ver até quanto tempo dura isso aí. Sim, então é Mas muita se você pressão. não vai subindo e você Uhum. fica estacionada, aí não tem nexo Não. nenhum, não tem Uhum. sentido nenhum. Se Uhum. você observa que você não tem futuro nenhum, Uhum. você tem que se dedicar muito, porque você Sim, foi pago, aceitou fazer aquilo. sim. Não pode esmorecer, não pode Uhum. fazer corpo mole, não pode enganar os Sim. outros e nem se enganar, porque Uhum. a pior coisa é que você está se enganando. Uhum. E o tempo passa, você tem que aproveitar o tempo que você está lá trabalhando, Exato. preparar lá em cima, para você aprender um monte de coisa, porque Sim. sabe mais, quem vale mais sabe mais, né? E as pessoas não entendem isso. Que a vida é Então, movimento, né, é é, evolução. eu tive empresa, quantas vezes eu pegava funcionário e Uhum. falava: "Vem conversar comigo". Eu explicava as coisas para ele: "Olha, faça assim, assim, não Uhum. adianta você fazer isso. Se você não está feliz aqui, qual é o problema?
Por que razão? Qual é o motivo? Uhum. Mas você ainda Me- dava esse espaço de escuta, né? É, Infelizmente, às vezes você vai para outros lugares e a pessoa não tem esse espaço, né? Então, cada empresa é uma empresa, né? Tem uma cultura. E aí que tá a complexidade, né? Eu falo, a gente tem esse escopo maior do que acontece também, né? E tudo isso vai interferindo aí em como tá essa saúde da pessoa. Porque às vezes ela tá num trabalho que ela não gosta, às vezes ela tá num ambiente que não promove saúde, que não tem uma cultura bacana, ou às vezes ela tá até num ambiente que tá nesse fluxo, mas às vezes ela tá com um problema dentro de casa. Então, assim, são vários os fatores que podem estar levando essa pessoa a estar com mais estresse do que era pra estar. é. Vários os Você fatores. sabe, eu culpo muito a quem comanda. Eu estudei muito Os liderança líderes, né? e eu dei Uhum. muitos cursos de liderança. Eu tinha nas minhas 3 empresas 280 funcionários no total. Então você imagina que loucura que era. Só que assim, eu entendia o seguinte, que você comanda, eles são teus filhos. É essa a relação. São como teus filhos. Para você conseguir fazer com que eles cresçam de renda, você extrai deles o máximo profissionalmente e eles vão ficar muito felizes. E eu até hoje tenho elogios, isso foi 2002, nós estamos Uhum. em 26. 2026. Olha só, eu te digo Legal. uma coisa, é incrível isso. Eu falei para você que eu trabalhei durante 22 anos, 17 empresas. Eu passei por mais de 50 chefes, eu chamo de chefes, Uhum. porque eu nem sei quem são, nem recordo o nome dele, Uhum. mas houve dois que marcaram, Ulisses Vargas Gomes e Rafael Cirone. A gente não esquece de quem nos ensinou. É um negócio incrível, né? Com certeza, não se esquece. Fica marcado na memória, né? Hoje se fala muito em saúde mental no trabalho, olha. Já emendamos o tema. O que as empresas ainda não percebem sobre o adoecimento silencioso das pessoas. É aquela coisa, né? Cada organização é uma organização. E como você bem falou, quem que é o líder dessa empresa? Às vezes a pessoa não tem nem contato, né, com o que tá acontecendo lá. Então hoje a gente tá nesse boom falando sobre saúde mental, falando aí sobre NR1 de saúde mental dentro das empresas, mas o que está acontecendo de fato? A gente precisa olhar para a empresa como um organismo vivo. Tem vários fatores, né? Como se fosse uma célula, né? Um corpo. O nosso corpo ele é constituído de vários órgãos. Cada órgão tem uma função. A empresa da mesma forma. Então, se eu tenho um órgão que está em déficit, está em falta, em algum momento isso vai dar problema no resto do meu No corpo. todo, E a empresa também. E eu observo que tem muitos lugares que às vezes não consideram isso. Acha que a pessoa que tá ali fazendo o trabalho mais básico não vai fazer diferença. Eu falo, será? É um organismo vivo que depende que todas as partes estejam funcionando bem. Então, esse todo, né, tem que ser uma cultura que promova prevenção, né, promoção em saúde, que vai olhar para todo esse lugar. E para a gente pensar nisso, eu tenho que olhar para as pessoas. Eu vejo muito lugar que não olha para as pessoas. Tem que olhar para a pessoa. a maioria. Olha, às vezes a gente não olha nem maioria. para as pessoas dentro da nossa casa. Já parou para reparar que hoje em dia as pessoas comem, né, as famílias sentam para comer na mesa de jantar e estão no celular? Ninguém conversa mais, né? Não vou dizer ninguém, tem muita gente que ainda conversa, mas assim, se eu for comparar com tempos atrás, o diálogo muitas vezes não acontece dentro da própria casa. Então é um reflexo de um problema muito maior, né? De uma coisa muito mais complexa. Então, acho que a base é olhar para as pessoas, voltar a conversar, fazer uma escuta, entender qual que é o problema de fato, o que está acontecendo. Porque aí eu vou atuar na causa, vou atuar na raiz. E a partir disso, escutando essas pessoas, entendendo o que está acontecendo, né? Eu posso traçar planos, lugares para promover de fato. Não vai adiantar eu fazer uma coisa pontual ali achando, né, que só seguir uma semana CPAT vai resolver o problema. Porque não vai. Eu preciso voltar e olhar para as pessoas, até porque a empresa só vai funcionar se as pessoas estiverem lá. Muito se fala de lucro, né? E a gente sabe, né, como bons empresários, que o lucro é essencial para fazer a empresa continuar funcionando. Mas para que o dinheiro aconteça, as pessoas precisam estar bem. As empresas precisam entender e têm de preparar os líderes para que Exato. eles Tenham esse olhar. Exatamente. Esse olhar para a pessoa. Porque caso contrário, é terrível. Exato. É o que a Você gente vê vê hoje em aí, dia. acontece tanta barbaridade que eu, assim, eu não me conformo de como Triste. pode triunfar
tanta nulidade nessa vida? Como é que é possível? Está lá triunfando. Exato. E é uma nulidade. Não acrescenta nada para ninguém. Uhum. Incrível, né? Sim. Uma pessoa pode estar trabalhando bem, entregando resultado e mesmo assim está adoecendo. Pode. Porque a gente às vezes acha que é só o trabalho que pode adoecer. Mas eu não sei o que tá acontecendo na vida por trás. Então tem muita gente que tá com problemas dentro de casa, que às vezes faz muito bem o seu trabalho. Às vezes a pessoa é um ótimo profissional, só que ela tá com muito problema dentro de casa, né? Por exemplo, o problema no casamento. Como que essa pessoa vai produzir bem? Às vezes ela pode estar ali produzindo bem, mas ela pode estar ali sofrendo em silêncio. Em algum momento ela pode ter algum problema. Aí eu volto de novo. Tem que escutar a pessoa, entender o que tá acontecendo. Para que aí também, dentro desse próprio espaço, né, eu falo que temos as limitações, né? Mas que pelo menos esse indivíduo possa buscar o auxílio necessário. Por exemplo, com um psicólogo, né? Enfim, buscar as ajudas necessárias para conseguir modificar aquela situação. Então tem muita gente adoecendo em silêncio hoje em dia. Colocando só a culpa também na empresa. Falo, não é só isso. Tem também a vida da pessoa. É mais, né? Com muitas camadas. É interessante que as pessoas não se preocupam muito com a imagem delas, né? Uhum. Eu acho uma barbaridade, por exemplo, a forma como as pessoas se vestem hoje. Todo mundo se veste muito mal. Até quem tem uma posição boa, Uhum. tem recursos, se veste mal. Eu me espanto. Eu, quando era office boy, com 14 anos de idade, tudo ficava no centro de São Paulo. Eu ia até o centro de São Paulo, eu tinha que botar gravata. Era uma convenção. Todo mundo fazia isso. Eu tinha um tio que era sapateiro, ele fazia sapatos e consertava sapatos. Ele trabalhava em casa. Domingo, depois do almoço, ele botava um terno que ele tinha de tropical inglês, uma gravata maravilhosa, sapato de cromo, ia para o centro da cidade no Cine Barão. Ninguém, meu tio, ele não ia em lugar nenhum, ele queria, o domingo à tarde era dele. Ele tirava para ele. Assim, mas se vestia maravilhosamente Ele bem. se cuidava, né? Então, Ele se cuidava. todo mundo gostava de se vestir bem. Uhum. E hoje é estranho, as pessoas não gostam mais. Eu falo que não é nem o vestir em si, mas eu digo que é o ato de se cuidar. Eu brinco, né? Uma das coisas que eu fui aprendendo com os meus estudos, a gente fala que até uma calcinha rasgada, uma cueca rasgada, pode representar alguma questão para o seu inconsciente, né? A gente fala que a gaveta de roupas íntimas da pessoa, ela vai falar de algo muito mais profundo, que é o autocuidado que ela tem com o mais íntimo dentro dela, né? Com ela mesma. Então, é muito mais sobre esse cuidado que a gente tem, independentemente, acho que do estilo, do que a pessoa escolha, de fato, né? A forma que ela vai se vestir. Mas é sobre o cuidado que ela tem. É esse autocuidado, né? E aí cada um vai se encontrando na sua forma. Acho que é isso que pega muito. Hoje em dia tem gente que às vezes não faz esse cuidado básico pra poder se cuidar. O pessoal, não, vou de qualquer jeito mesmo. Ela fala, a roupa de ficar em casa, a roupa de sair. Falo, gente, você tem que, pode estar ali no conforto da sua casa, mas faça esse cuidado pra você. É um autocuidado que você tem com você. E aí cada um vai encontrar a sua forma, né, de fazer isso. Isso é Eu essencial. cresci vendo Hollywood, naquela época em que a família valia muito. Então eu via todo mundo de terno, de gravata. Eu amava aquilo, achava aquilo lindo, maravilhoso, você entende? Sim. Eu, à medida que eu pude, porque no começo eu era muito pobre, não tinha. Mas à medida que eu pude, eu fui comprando roupas, gravatas, Sim. camisas. Então, hoje eu não preciso nem comprar mais nada para o resto da minha vida, de tanta coisa que eu comprei. Quando eu me visto sempre assim. Quando eu vou fazer qualquer evento que eu vou, eu me visto assim. As pessoas me veem e me chamam de doutor. Eu digo, eu não sou doutor. Eu não sou doutor. Mas acham que Sim, você é doutor. sim. É a Porque você imagem está que vestido, passa, é a né? imagem que passa. Sim. E é A interessante. imagem conta muito, né? As pessoas nos medem pelos primeiros 3 segundos, né? E Que elas eu veem a não gente. gosto que me chamem de doutor, porque eu não sou doutor. Você entende? É engraçado. O corpo guarda traumas emocionais antigos. Como isso vira um sintoma físico? Sim, o corpo, ele vai responder, né? Como a gente falou no começo, é um termômetro. Então, sim, a gente às vezes pode ter vivido um trauma ali lá na infância e tá replicando esse trauma, vivenciando ele de diferentes formas até hoje.
Isso é muito comum de acontecer. Geralmente, isso se escancara muito nos relacionamentos, principalmente pela forma que a gente foi criado, pelos nossos pais, o que você aprendeu, né? Como o que seria um homem ideal, uma mulher ideal. Eu falo que essas referências, elas vão muito da nossa criação. E aí, todo mundo sofreu trauma, né? Nascer na Terra já é um trauma, né? Mas aí vão tendo suas complexidades. Mas aí, como que a pessoa tá lidando com isso? Aí vem o tal do processo de consciência, né? Que a gente falou, senão vai ficar lá no seu inconsciente, acontecendo um monte de coisas erradas aí, né? Dando errado na sua vida. E isso tá somatizando, vivendo, às vezes você não sabe porque você não consegue viver parando de viver um ciclo de escassez, por exemplo. Às vezes é uma resposta de um trauma de muito tempo. E às vezes um trauma que nem era só seu, né? Às vezes um trauma transgeracional, que a sua avó viveu, sua tataravô e assim vai. Então sim, traumas podem perpetuar gerações, então a gente precisa quebrar o ciclo. Você já viu alguém se curar quando mudou hábitos que ninguém associava à doença? Sim, eu sou esse exemplo, né? É? Eu sou esse exemplo. Eu sempre gosto de me colocar como exemplo, porque eu acho que a gente tem que viver aquilo que a gente trabalha, né? Eu gosto muito de ser autêntica comigo mesma. Não é sobre perfeição, mas é sobre eu fazer aquilo que eu acredito. Acho isso é muito importante, é um valor pra mim, né? E quando eu estava na pandemia, eu tive um problema muito sério com acne. Eu tive acne grau 3, né? Que era um dos piores. Eu já tava quase indo pra tomar aquela medicação Ocutana, que já tinha gente falando, vai tomar isso. Aí eu não queria. Então eu fui com um trabalho de estética, né? Várias coisas pra tentar ajustar a pele. Eu falo que a coisa que me ajudou na época era usar máscara. Porque toda a região que pegava a máscara é onde eu tinha, né? Que era essa parte aqui, mandíbula, maxila. E aí eu fiz exames de sangue na época, um monte de coisa e tudo dava normal. E todas as esteticistas que cuidaram de mim na época falaram, não é possível, eu tenho um problema hormonal, né? Porque dizia que essa era a região da zona T, que é uma zona hormonal. Mas não tinha nenhuma questão de fato hormonal. Aí eu falei, nossa, o que será que é? Aí pra piorar, tinha gente muito inconveniente que às vezes falava assim, nossa, você devia parar de comer batata frita, né? Gente, pra quem me conhece de muito tempo, né? A gente veio da roça lá em Itapecerica. Minha mãe nunca foi de ficar dando besteira pra gente desde criança. Logo, eu cresci uma adulta com uma alimentação muito boa, né? O pessoal até brinca, né? Porque eu gosto de ter salada, de ter uma alimentação de qualidade. Por quê? Porque eu fui criada assim. Então, o problema não era a alimentação. Aí vinha esses papos inconvenientes, né? Uma pessoa ou outra citando alguma coisa. Ai, você tem que passar água de arroz na cara. Não sei o quê. Eu confesso, eu até tentei algumas coisas que eu falo, gente, não devia ter tentado isso, né? Porque era tanto desespero e pegava na minha autoestima e eu não sabia mais o que fazer. Então, falei, beleza. Daí, pra piorar, eu perdi meu pai na época também, tá? Teve esse fato na minha vida e a minha pele piorou ainda mais. Junto com isso, né, o emocional, na época os meus exames de sangue alteraram, aí tempos depois eu quase tive anemia e tudo era de emocional mesmo, né, vivendo processo de luto, relacionamento complicado na época também. E aí eu fui entendendo no processo de terapia integrativa, na época eu fazia psicoterapia com uma terapeuta integrativa, que a minha questão ela era emocional. E a pele, por exemplo, ela fala pra gente de como que a gente se coloca no mundo, né? A pele ela é uma capa entre o meu mundo externo e o meu mundo interno. Então a minha pele vai mostrar como que eu tô por dentro. Então, na verdade, eu tava passando por um momento que eu não tava conseguindo me expressar de verdade, que eu não tava conseguindo ser eu. Eu digo que eu tava tipo uma artista frustrada. E aí, o que eu comecei a fazer? Surgiu uma professora de canto na minha vida, até hoje a gente tá juntas, né? Eu faço algumas aulas com ela, que é a Heloísa. E eu comecei a fazer aula de canto junto com a terapia. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a destravar minha voz. E aí a minha pele foi começando a melhorar. Tempos depois eu entrei pra dança. Aí você virou cantora. Eu me cantou, também não chego no seu nível. Eu falo que eu canto por hobby, né? Hoje eu consigo cantar, já cheguei a fazer uma apresentação já. Mas junto com isso eu também fui dançar. Eu danço Zouk também, né? Zouk brasileiro. E aí a minha pele limpou de vez. E eu nunca mais tive o problema que eu tinha na época. Que, assim, era muito complexo. Era pra mim ter marca hoje em dia. Tem gente que fala, o que você fez na sua pele? Eu não fiz nenhum tratamento estético gigante. No máximo, eu fazia limpeza de pele. Coisas do tipo na época. Então, eu digo que eu sou a prova viva de que a gente precisa pensar literalmente fora da caixa. Então, eu fui arrumar formas de aprender a expressar o que eu estava sentindo. E não era uma coisa, tipo, verbal. Porque eu sempre fui me comunicar muito bem.
Era uma coisa que eu precisava dar vazão nesse lado mais artístico, né? E no meu caso, canto e a dança acabaram me ajudando muito. Aí a gente tem arte terapia também, dança como terapia, tipo dança circular, biodança, né? Tem práticas integrativas que vão partir por esse meio também, né? Legal. Hoje está muito em moda essa questão você está falando de pele, esses tratamentos malucos que existem aí. Até Nossa. entrevistei um dermatologista famoso. Uma das perguntas que eu fiz para ele sobre harmonização facial. Aí ele falou assim para mim: harmonização ou Ai, usa a demonização mesma fala facial? que eu. Sabe Muito por quê? bom. Porque assim, eu conheço uma Sim. moça que ela era bonita, muito bonita. Ela se transformou completamente. Ela fez uns Tudo, lábios né? assim Fica incríveis. artificial, né? Ficou, mas assim, Ai. ela ficou horrível. E aí eu me lembro sempre, quando eu vejo aquela moça, eu me lembro do meu amigo do Aham. podcast que ele dizia, eu perguntei sobre harmonização facial, ele dizia, é Uhum. demonização facial. Porque aí, pra você ver como é complexo, né? As pessoas querem ir pra um padrão estético, que é considerado bonito ou feio. Eu falo que a gente tá em paz com a gente mesmo quando a gente vai se aceitando como a gente é. Então eu falo que esse próprio processo da acne, no meu caso, eu tive que aceitar a minha pele como ela era na época. E aí eu vi que não adiantava ficar só recorrendo, né, a estética pela estética vazia. Eu precisei, né, fazer esse trabalho interno. E aí depois eu encontrei uma esteticista integrativa que me auxiliou no processo para ir reorganizando, né, toda a pele e tudo mais. Aí eu te falo, meus cuidados com a minha pele, eles são básicos e essenciais, né? Protetor solar, mas por favor, né, um de boa qualidade, que seja biocompatível, seja mais natural, vegano aí de preferência. Eu gosto de maquiagem bem básica, essas coisas assim, né? Mas eu já tenho muito desse lugar de ir por uma estética mais natural. Eu gosto, eu promovo até em várias aulas minhas, né, com fitoterapia e tudo mais, eu até ensino os alunos a fazerem cuidados com o cabelo mais naturais, né? Tem uma receitinha que eu ensino com babosa, camomila. Então eu gosto muito de ir por essa estética mais natural. E eu vou ensinando isso para as pessoas que também buscam isso, porque acho que a beleza verdadeira é aquela beleza natural que a gente vai cultivando. E aí, se a pessoa sentir de fazer alguma coisa na estética, acho que também tá tudo bem, desde que ela faça com consciência, não para agradar os outros, né? Ou para fazer um padrão estético que é dito bonito ou feio, enfim. Acho que é muito sobre isso. Porque algumas doenças aparecem exatamente quando a pessoa não pode parar. Porque é justamente quando ela precisa parar. Por quê? Se apareceu agora, é porque a água já transbordou o copo. Já transbordou. Então ela não tem mais escolha. Ou ela muda pra ela se transformar, ou ela não muda e aí pode ser que ela pague um preço mais alto, né? Então ela vem quando o copo já transbordou. O copo já tá transbordado. Ignorar sinais do corpo hoje pode custar o quê daqui 5 ou 10 anos? Uma doença. Pelo menos uma doença com diagnóstico formado, né? E aí, como a gente falou lá no começo, principalmente essas de ordem mental e emocional vão ser as que mais aparecem, junto com essas doenças físicas que tem o emocional envolvido também. Então é importante que a gente cuide e escute do nosso corpo, que a gente olhe pro todo, que a gente reveja os nossos hábitos também, os nossos hábitos de consumo, né? Eu falo que não é pra você ficar no desespero, porque hoje em dia é mais complexo, né? Por exemplo, a alimentação. Geralmente a maior parte das coisas que a gente consome estão contaminadas com alguma coisa. Aí se dá pra gente mudar algum pequeno hábito no dia a dia, que a gente possa fazer isso, sabe? Pelo menos começar com aquele básico bem feito, como eu falei. Começar por esse básico, fazer melhores escolhas alimentares. Vai vendo o que cabe dentro da sua realidade, obviamente. Eu falo, descasque menos, ou melhor, descasque mais e desembale menos, né? Que eu tava falando o que o pessoal faz, né? Geralmente o pessoal só desembala as coisas e não quer descascar nada. Então vai atrás de alimentos de fruta, vai modificando os seus hábitos aos poucos. Ah, Giovana, mas eu não gosto de fruta. Eu falo, chega uma hora que não tem mais a questão de gostar ou não gostar. Seu corpo vai te cobrar, né? Se você não cuidar. Então vai implementando. Eu falo para os meus interagentes, eu adoro convencer interagente que, por exemplo, fica bebendo refrigerante todo dia, aí a gente vai fazendo uma reeducação alimentar com essa pessoa para ela entender por que ela só quer comer porcaria. Ela vai entender, tem algo mais profundo ali. A gente vai cuidando, aí entra ali com uma terapia floral, a gente faz uma meditação junto com a alimentação, e aí eu dou umas dicas bem legais pra pessoa começar a gostar de coisa saudável, né? Porque a pessoa acha que é porque é saudável é ruim. Eu falo, não, é porque você deu azar. Você foi comer no lugar errado ou te ensinaram a coisa do jeito errado. Mas dá pra fazer de um jeito diferente. Eu até indico muito, principalmente pro pessoal que gosta muito de doce. Pega uma banana,
Aí você pode assar a banana no forno, que fica mais gostosa. Dá uma salpicadinha de canela por cima. E depois coloca um pedacinho de chocolate 50 ou 70% em cima. E come isso de sobremesa. Ao invés de repente você abrir uma caixa de bis, sabe? Uma coisa é você comer o bis de vez em quando, mas e você comer todo dia? Onde você vai parar? Então a gente precisa ir trocando maus hábitos por bons hábitos. Aí a gente vai trocando e vai implementando e vai fazendo as pazes com a alimentação natural, mais natural, né? Dá pra você viver de uma forma mais saudável e continuar comendo pão também. Eu vejo, o povo, não vou mais comer pão. Vou arrancar o miolo do pão. Falo, gente, né? Não é sobre isso. A questão é você comer pão em todas as refeições. A gente tem que ter uma variação também dessa alimentação. E tudo isso vai compondo. Então, são hábitozinhos que a gente vai transformar. Igual o exemplo que eu dei do café no copinho de plástico. Ao invés de você ficar todo dia tomando café no copinho de plástico, leva um copinho de vidro pro seu trabalho e deixa na sua mesa. São coisas que vão mudar. Porque hoje em dia, eu até vi recentemente essa semana um estudo que saiu dizendo que tem problema no coração vindo por causa de microplástico no sangue. Então não tá sendo mais só a gordura o problema, né? A gente tá ingerindo vários microplásticos ao longo da vida e tava achando que tava tudo bem. Agora já tá começando a aparecer outras coisas. Então é modificar esses hábitos, sabe? Não esquentar sua marmita num pote de plástico. Esquenta num pote de vidro. Vai fazendo essas pequenas alteraçõezinhas e observando, né? Ao invés de ficar assistindo só desgraça na TV, Netflix, pega alguma coisa que eleva a sua consciência, né? Alguma coisa diferente. Começa a ler algum livro. Fazer alguma coisa diferente do que você já tá fazendo. Aí você vai ter uma resposta diferente daqui 5 anos. Verdade. Você sabe que eu conheço um rapaz, ele começou a frequentar a minha casa lá no interior, e quando ele se sentou à mesa para comer, ele viu um monte de vegetais e falou: eu nunca vi isso na vida, nunca comi isso na vida. Gente. Algumas coisas ele gostou, outras coisas ele não gostou. Mas é que os pais só comem fora. Então, Foi o que ele aprendeu. que você pode esperar disso? Ele foi o que ele aprendeu. Aí agora ele vai ter aprendeu. que aprender uma nova coisa. Modificar o padrão que foi ensinado pra ele. Porque se a gente ficar se baseando só no que a gente aprendeu na nossa infância, socorro, a gente não vai sair daquilo. Então, experimentar coisas novas. Parar de falar que não gosta sem experimentar. Se propor. E a mesma coisa também, mãezinha com criança. Vai aos pouquinhos, vai oferecendo, vai testando. E a gente precisa se permitir experimentar as variedades. Tem muita coisa que a gente pode comer. E aí, quando você comer uma besteirinha, não vai pesar tanto, porque você vai comer com mais consciência, vai comer com menos frequência. Falo que o problema é a quantidade de vezes que as pessoas comem isso. Você pode ver que fast food fica aberto 24 horas, vários, né? E sempre tá cheio. Eu fico impressionada. Às vezes eu passo tarde da noite na frente de fast food e tá cheio. Eu falo, gente, o que está acontecendo, né? Porque é gostoso, né? É gostoso dar ali aquela sensação de felicidade na hora. Mas tem muitos desses que nem apodrece, né? Tem aquelas historinhas que o lanche fica 10 anos na caixa e não apodrece, né? Então é importante a gente repensar um pouquinho os nossos hábitos, o que a gente anda consumindo, e principalmente a frequência. Qual a pergunta que todo mundo deveria fazer para si antes do corpo adoecer? O que eu estou fazendo com a minha vida? Acho que essa é a pergunta principal. Porque se você entende no nível macro, né, o que está acontecendo com a sua vida, vai ficar mais fácil de você entender o que está acontecendo com a sua saúde. Porque a sua vida, ela vai estar conectada com a sua saúde, não tem como eu dissociar disso. E é olhar para o todo, né? Olhar para o todo, olhar para todas as camadas. Aí a pessoa vai conseguir começar a dimensionar um pouco mais do que o corpo dela está querendo contar. Então, o que eu estou fazendo com a minha vida nesse momento? Qual a diferença de doença física, mental e espiritual? Doença física, né? Geralmente vai estar ali corpo físico, né? Então, por exemplo, uma hérnia de disco. Tá no meu corpo físico, eu consigo mensurar, geralmente consigo dar um diagnóstico, né? Eu consigo medir onde tá no corpo. Doença mental, emocional, já tá mais impalpável. Mas geralmente, né, por exemplo, psiquiatra, eles vão ter toda uma escala ali para dar um diagnóstico, né? Tem alguns padrões que eles vão perceber no comportamento, às vezes vão ter algumas coisas que vai dar para mensurar, tipo o nível de serotonina, né, dopamina, uma série de coisas, para também compor um diagnóstico de um transtorno mental e emocional, mas eu não consigo medir de fato num exame, né? Vai depender de outras coisas para medir e vai ter ali um diagnóstico médico, né, de um profissional da saúde junto para poder mensurar. Agora a doença energética, espiritual, é outra categoria, né? Falo que vão ser muitos os problemas que vão por um lugar que a gente não sabe explicar. Às vezes coisas que a gente acha até meio
sobrenatural, talvez. E não só sobrenatural, mas eu digo que tem alguns casos de insônia que eu já acompanhei que não era um transtorno de sono convencional. Tem até um CID para doenças espirituais. Sabe aquela classificação das doenças? Tem um CID para doença espiritual. Tem um CID para obsessor. Vocês podem pesquisar para ver como podem ter situações extrafísicas envolvidas no caso. Então, eu já acompanhei alguns casos de insônia que tinha determinados padrões, né? Às vezes a pessoa acorda muito na madrugada, geralmente a pessoa acorda de manhã, ela tá destruída, tá cansada, às vezes tem uma olheira muito profunda, ela tá sem vitalidade nos olhos. Pode ter alguns padrões, né? Cada caso é um caso e tem que identificar. E é sempre importante identificar primeiro os padrões mensuráveis antes de eu perceber que tem algo mais profundo, tipo de ordem espiritual envolvida. Porque aí, quando vai para doenças nesse lugar, são outros acompanhamentos que a pessoa deve buscar. E é importante que o profissional da saúde, né, quando ele é integrativo, ele consegue mensurar e olhar essas camadas. Ele vai falar, poxa, isso aqui não vai resolver com medicação não, hein? Eu vou precisar encaminhar a pessoa para outro lugar. Mas geralmente esse espiritual, esse energético, muita gente vive isso hoje em dia e não sabe. Eu falo que é uma camada que é importante a gente tratar. Olhar para esse lado mais sutil, né? Buscar principalmente essa coisa do sentido da vida, essa individuação que nós falamos. Porque essa parte energética, esse campo invisível, ora visível para certas pessoas, né? Ele tá permeando a nossa vida, a gente querendo ou não. E ele tá sendo afetado. É a primeira camada que é afetada, na verdade, né? Tanto que quando às vezes a pessoa ela tem uma tendência a determinada doença física, a gente consegue mensurar com certos aparelhos da radiestesia, ou dependendo do nível de clarividência da pessoa, ela consegue ver no corpo áurico daquela pessoa, olha, tem um buraco na região ali da coluna. Você já identificou, já fez algum exame pra saber como é que tá? Então é tudo meio que junto e misturado. Aí entram também os tratamentos energéticos que nós podemos fazer para esse campo, né? Olhando um pouco por essa ótica dos chakras, como um reiki. A própria meditação pode atuar no energético, mas ela atua principalmente a nível mental e emocional, né? Então, assim, pensar um pouco nessas camadas pra gente poder cuidar do todo e entender que esse campo invisível, ele permeia a nossa vida. E é importante a gente considerar um pouquinho aquilo que a gente não consegue ver, porque às vezes aquilo que não tem explicação racionalmente falando, pode ter uma explicação em outros níveis, né? E isso vai valer principalmente para pessoas que estão, às vezes, sofrendo com situações que ela não sabe explicar, ou vivendo determinados problemas na vida que se repetem sempre. Às vezes, também a própria batida de carro, por exemplo. Às vezes, pode ter um outro fator envolvido também. Às vezes pode ter um ataque energético espiritual envolvido. É importante a gente olhar todas essas camadas e destrinchar, né? E fazer os encaminhamentos necessários para cada profissional. Se você tivesse que deixar um alerta direto para quem está assistindo agora, qual seria esse alerta? Se ame, se honre, se cuide e se priorize todos os dias. Ou seja, cuida de você, cuida da sua própria vida. Faz o que você precisa fazer por você. É você que tem que cuidar de você. Nós, profissionais da saúde, estamos aqui para te apoiar. Mas a gente não consegue fazer esse trabalho sozinho. Nenhum de nós. É importante que a pessoa, ela assuma a rédea e a autorresponsabilidade pela própria vida dela. Ou seja, cuide da sua vida e deixe que os outros cuidem deles. Exato, perfeito, resumiu lindamente. Ok, Giovana, por favor, suas considerações finais e diga como e onde você pode ser encontrada. Perfeito. Vocês me encontram como Giovana Grasman, Giovana com E, um N só. Sobrenome Grassmann. Mas a gente deixa em alguma descrição também pra vocês acharem, tá? Mas tem o meu Instagram, @GiovanaGrasmo. Lá vocês encontram todas as informações. É só clicar no link da minha bio. Lá vocês encontram tanto cursos que eu dou. Tem um curso básico pra vocês começarem, né? Quem quiser começar o autocuidado, eu tenho um curso básico sobre ervas, onde você vai aprender sobre chás, como é que faz, né? O chá correto, da forma correta, né? Como que eu escolho aí, né, as minhas plantinhas para começar a usar no meu autocuidado, banho de ervas, né? Por exemplo, tô com um boldo aqui que é o banho clássico para o cidadão estressado no centro de São Paulo, né? Ótimo para fazer esse descarrego de estresse, principalmente. Então eu conto isso nesse curso. Tem as consultas online também, para quem quiser só mandar mensagem pra gente, que a equipe responde. E aí você conta o seu caso para nós, porque a partir disso a gente personaliza, né? De acordo com cada caso, né? A gente tem desde consulta a acompanhamento mais profundo, aí depende do caso, né? Eu falo, qual que é a sua história? O que te traz aqui? Com base nisso aí, a equipe consegue sondar
e a gente montar um plano mais personalizado. Tem também os trabalhos para empresas, então se você trabalha em alguma empresa, tá aí no RH, ou consegue fazer essa ponte para nós, só mandar a mensagem também que a gente leva planos personalizados para promover saúde, bem-estar dentro dessa ótica naturológica, práticas integrativas e complementares. Nós vamos te escutar e entender qual é o melhor plano para você e para sua equipe. É isso. Aí, Ok, tudo no Giovana. Instagram, redes Olha, sociais. muitíssimo obrigado. Eu que Foi agradeço. realmente um prazer muito grande te conhecer. É a primeira vez que eu entrevisto uma naturóloga, né? Isso, uma É a naturóloga. primeira Ai, eu fico vez. feliz em saber que eu sou a pioneira aqui. É a pioneira, você é a pioneira, mas muito Legal. obrigado, foi altamente esclarecedor. Obrigada. É um ponto de vista, assim, muito interessante, acho que as pessoas devem prestar bastante atenção. Exato, Saber não ocupa lugar, e é importante, né. exato. Obrigada. Então tá bom. Presta atenção agora, amigo, minha amiga. Se alguma coisa do que foi dito aqui incomodou, não foi coincidência. O corpo fala antes da doença. O problema é que a maioria das pessoas só escuta quando já não há mais tempo. Você pode continuar vivendo no automático, dormindo mal, correndo o dia inteiro, ignorando os sinais. Ou pode fazer algo simples, prestar atenção em você. A doença silenciosa não avisa duas vezes. Se esse episódio fez você pensar, compartilha com alguém que você ama. Às vezes, esse vídeo pode chegar antes da doença. Eu sou Carlos Roberto Silva, esse é o podcast Doenças Silenciosas. Aqui a gente não fala de medo, a gente fala de consciência. Muito obrigado e até uma próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite.